Este tutorial vai dar um tchan nas suas fotos. Oi, meu nome é Ed Lopes e você está no canal mais top sobre Photoshop. Antes do vídeo começar, quero deixar uns recados aqui. O primeiro deles é: dê o like no vídeo aqui agora. Isso daí vai ajudar demais esse vídeo a ser mostrado para outras pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Em troca da sua inscrição, eu ofereço vídeos 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, ao 12h15, exatamente ao 12h15, com tutoriais sobre Photoshop de nível avançado, de nível iniciante e de nível intermediário. Se você quer se tornar um bom profissional em Photoshop, um bom profissional em design gráfico, você precisa assistir esse canal, que eu tenho vídeos aqui que vão contribuir para o seu crescimento profissional. E o último recado é sobre o nosso tutorial em si. Eu vou fazer ele bem rápido, no começo eu vou explicar exatamente o que você tem que fazer, mas se você quer dar um passo a mais, se você quer evoluir profissionalmente e entender como funciona o Photoshop, é importante que você veja todo o vídeo, porque assim que eu termino o tutorial, eu explico algumas coisas técnicas que é a diferença entre um iniciante no Photoshop e um cara que é um Photoshop já profissional, um cara que tem um nível avançado de Photoshop. Então, se você quer dominar o Photoshop, é muito importante que você entenda como ele funciona, para você aplicar isso em outros trabalhos e não ser apenas um replicador de tutorial. O que você quer ser? Você quer ser um replicador de tutorial ou você quer ser um cara profissional que manda bem no Photoshop? Tenho certeza que a segunda opção é mais interessante, né? Então veja o vídeo todo, aprenda bem o que eu estou ensinando para você aplicar isso em outras áreas de atuação do Photoshop. Estou aqui com o arquivo aberto. Esse arquivo aqui é um arquivo RAW. Eu vou explicar para vocês no final do tutorial, depois que a gente fazer o ajuste de cor, eu vou explicar tudinho para vocês a parte técnica desse tutorial, que é tão importante quanto essa parte de configuração de cor, tá? Então vamos lá. O arquivo está aberto, você vê que ele é um objeto inteligente por causa deste símbolo. Você vai dar um duplo clique, ele vai abrir aqui o Adobe Camera Raw, porque é o arquivo em RAW, e aí eu vou fazer aqui algumas configurações. Enquanto eu faço as configurações, eu vou olhar aqui para o lado, que é onde está aqui a minha cola, vamos dizer assim. Deixa eu até colocar ela aqui numa posição melhor, ó. Eu tenho aqui já uma cola pré-pronta, e aí a gente vai fazer esses ajustes que vai economizar tempo no nosso tutorial. Então vamos lá fazer os ajustes. Exposição menos 0,85, no contraste menos 30, nos realces eu vou diminuir aqui mesmo, até lá o céu. Você está vendo que o céu está muito claro? Então estou diminuindo aqui essa claridade do céu. Nós vamos deixar a sombra em mais 50, os brancos vai ficar menos 22 e os pretos vai ficar em 56. Esse aqui é a nossa primeira configuração. Em textura ela vai fazer, por exemplo, que o tecido ele fique com aquelas tramas do tecido, fique mais evidente, né? Então a textura ela também eu posso chamar até de um pouco mais de nitidez na foto, mas não é isso que ela faz, tá? Eu vou deixar aqui, então, 14, e a claridade, que também ela parece que proporciona uma maior nitidez, você pode deixar aqui em 53. O desembaçar em 0, a nossa vibração, nós vamos deixar aqui em menos 17, certo? A curva, aqui é a mesma coisa, eu vou diminuir também aqui, ó, um pouco dos realces, tá vendo lá em cima, que tá muito brilhoso, eu quero apagar um pouquinho, deixar menos claro. Os escuros, eu vou aumentar um pouquinho os escuros e um pouquinho de nada as sombras. E os claros eu também vou dar aqui uma diminuída bem leve. Vou aqui clicar nessa setinha para recolher aqui as curvas. Agora eu vou aqui no misturador de cores e aí tanto o amarelo quanto o verde, eu vou tirar um pouquinho da saturação deles, ó, tá vendo? Já não está tão saturado e isso atua apenas nas árvores. Como a gente não tem esse tom nem de verde
e nem tanto de amarelo assim na pele, então você quase não vê diferença na pele em si, beleza? E o verde, sempre o verde tem muito do amarelo, então eu tenho que diminuir essas duas cores. Em correção de cores também tem algo bem interessante, ó. Você vê que eu tenho aqui vários ajustes e eu posso fazer isso daqui de duas formas. Eu posso fazer isso aqui individualmente em cada um, aqui tá os três, né? Tons médios, sombras e realces, né? O Photoshop trabalha bem com isso. Aqui eu vou clicar e eu vou ter um ajuste um pouco mais fino. Então eu cliquei aqui, ele já me aparece as sombras e você vê que o meu círculo está aqui no meio, né? E aqui embaixo eu tenho tudo em 0, a mesclagem em 50, perfeito. E aí eu posso fazer dois ajustes, ó. Eu tenho o ajuste aqui desta bolinha e eu tenho também o ajuste desta bolinha aqui. Esta bolinha aqui que eu estou com a mão do lado de fora, ela vai definir onde é que vai ser a cor. E essa aqui, ela vai trabalhar saturação e luminescência, tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou clicar aqui, ó, então você vê que, ó, lá embaixo tudo vai mudando. Na verdade, eu falei errado, ela não trabalha a luminescência, apenas matiz e saturação, ou seja, do mais saturado, né, que é aqui na ponta, para o menos saturado. E você pode também, como você pode observar aqui, você pode escolher isso aqui através de números. Então eu vou colocar aqui os números que fica mais preciso. 31 aqui na matiz. Em saturação eu vou deixar aqui 16. Em luminescência eu vou deixar menos 46. A mesclagem vai ficar em 34 e o equilíbrio vai ficar em menos 75. Perfeito. Agora eu vou aqui para os tons médios. Nos tons médios eu vou selecionar a nossa matiz, vai ser 107, a saturação vai ser 11, luminescência aqui em 0, e aí a mesma coisa, mesclagem e equilíbrio 34 e 75. Nos realces, que são as cores mais brilhantes, vamos dizer assim, tipo aquele branco bem aceso mesmo, nós vamos deixar aqui a matiz em 207, nós vamos deixar a saturação em 61, opa, peraí, vamos aqui selecionar de novo, 207, depois nós vamos aqui para 61, luminescência em 0, mesclagem 34 e 75, perfeito. Eu posso só clicar aqui e aí ele recolhe aqui o painel. O próximo ajuste que nós vamos fazer é um ajuste de calibração e aqui que mora um segredo para você mudar as cores do Photoshop. Aprendendo esses slides, por que as cores são desse jeito, entendendo como funciona, você pode fazer o que você quiser numa foto sem ter um tutorial, porque você já vai saber como a ferramenta funciona. É importante você não ser um replicador de tutorial, mas aprender como a ferramenta funciona, que com esse conhecimento você pode colocar isso aqui para várias outras coisas. Mudar cor de objeto, equilibrar a cor, fazer um matte paint. Aqui você consegue fazer tudo isso. Então não seja um replicador de tutorial, seja uma pessoa que domine o Photoshop. Então vamos lá. Eu tenho aqui no colorir, você pode deixar isso aqui em menos 23, menos 23. No vermelho primário, nós vamos deixar aqui a nossa matiz em 76, a saturação vai ficar em menos 8. No verde primário, eu falei vermelho antes? Agora eu não lembro. No verde primário, nós vamos deixar aqui em 57 e a saturação em menos 46. E no azul primário, nós vamos deixar aqui, ó, menos 45 e a saturação vai ficar em 1. Só isso, tá? Então aqui a gente já tem a cor. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, antes e depois. Então você viu que eu já tenho uma dramatização, uma foto já está mais chamando mais atenção, está com umas cores um pouco mais vivas. Então eu posso fazer, inclusive aqui, se eu achar que eu preciso de mais cores na parte clara, eu posso vir aqui em sombras, eu posso aumentar aqui um pouquinho, e nos básicos aqui, ó, eu também posso aumentar a sombra aqui. Se eu diminuir, eu posso aumentar aqui um pouquinho mais. Acho que até assim ficou melhor. Pronto, dei um OK. Ele leu, então tá aí
nosso tutorial pronto. Você viu que foi rápido, eu ainda perdi o tempo, não. Eu ainda expliquei mais algumas coisas ainda, que eu não resisto não explicar, simplesmente só fazer o tutorial, eu acho péssimo. E aí terminou o nosso tutorial. Agora vem aquelas explicações que eu falei que vai fazer o seu conhecimento dar um salto de nível. Você vai sair de um cara que é um cara iniciante no Photoshop, um cara amador ainda, para você começar a entender como funciona essa ferramenta, e aí sim, meu amigo, você começa a se tornar um verdadeiro profissional em Photoshop, e essas explicações que eu vou dar ela agora. A primeira explicação que eu vou dar é justamente para falar a diferença entre JPEG ou PNG, tanto faz, para um arquivo RAW, tá? Eu vou dar aqui um duplo clique de novo para vocês entenderem mais ou menos a diferença desses dois arquivos e mostrar que é muito interessante você sempre trabalhar em RAW. Tá vendo todos esses itens que nós temos aqui, ó? Cura, misturador de cor, correção de cor. Imagina só que isso aqui são camadas de informação no arquivo. O arquivo RAW, todas essas camadas aqui, elas estão separadas e eu consigo mexer individualmente em cada uma, proporcionando assim um arquivo de mais qualidade e um ajuste muito mais preciso do que um arquivo em RAW, do que um arquivo em JPEG. O arquivo em JPEG, por mais que eu ainda consiga fazer estes ajustes, eles não têm isso daqui como uma forma assim, falando de uma maneira bem simples, ele não tem essas informações separadas, elas estão tudo junto. Exatamente por isso, um arquivo RAW ele pesa muito mais de um arquivo em JPEG. A minha câmera é uma câmera de 2010, é uma 60D, ela gera um RAW de mais ou menos 18 MB e o JPEG dela com mais qualidade eu acho que fica aí uns 12 megas. Então são 6 megas só de informação no arquivo RAW. E eu vou te falar, o RAW a gente consegue recuperar fotos perdidas. Foto muito escura, muito clara, eu já consegui recuperar fotos que eu falo, essa aí não tem jeito, mas como é arquivo RAW, a gente consegue. No seu telefone, eu estou colocando aqui na tela agora, no meu telefone, que é um S9, eu tenho a possibilidade das fotos serem feitas em RAW. Então, se você puder tirar suas fotos em RAW do seu celular, eu recomendo, porque aí você consegue fazer um ajuste mais preciso. Outra coisa bem interessante aqui, essa foto ela foi planejada porque eu já sei como fazer uma foto bem legal com isso. Então o que eu fiz? Primeiro eu tirei essa foto da cerca e depois eu tirei a foto aqui da minha sombrinha atrás dessa cerca, beleza? O que você pode observar? Que aqui eu tenho uma cor e aqui eu tenho outra cor. Então não estão casando, não é a mesma foto, não é o mesmo ambiente se eu queira, por exemplo, fazer uma montagem, uma edição. Então eu vou te mostrar agora um dos segredos que poucas pessoas sabem também. Duplo clique aqui de novo, certo? Ele vai abrir aqui de novo o nosso Adobe Camera Raw. Ele abriu. Nesses 3 pontinhos aqui, eu tenho algumas opções bem interessantes. A primeira é, se eu clicar aqui, toda a configuração que eu fiz, ela vai ser resetada e vai voltar para o início aqui da nossa foto, tá? Aqui, copiar configurações de edição. Então, por exemplo, se eu quiser aplicar essa mesma configuração que eu fiz aqui em outro arquivo meu, é só eu vir aqui, copiar isso ou dar um Ctrl C, que ele vai copiar todos esses ajustes. Aí eu não preciso fazer isso manualmente. E aqui, colar configurações de edição. Se eu tiver já alguma configuração e eu quiser aplicar ela na foto, é só dar aqui o Ctrl V que vai ser aplicado. Mas agora imagine o seguinte, que você tenha várias fotos, geralmente com a mesma iluminação, que você queira fazer isso em todas elas. Então, você vem aqui, ó, carregar, salvar configurações. Então, ele aparece aqui tudo que está salvando, você pode escolher qual que você quer tirar e qual que você quer deixar. Eu vou colocar aqui um salvar e eu vou dar um nome aqui qualquer. Eu vou vir aqui na nossa pasta, ó, RAW Tutorial, eu já tenho um arquivo aqui, mas eu vou colocar o nome de aqui, ó, Tutorial, beleza? E vou dar aqui um salvar. Perfeito. Agora eu posso aqui, né, vou cancelar, porque não precisa fazer as edições, e eu quero agora pegar aqui a nossa imagem de fundo e eu quero colocar as mesmas configurações. Então, duplo clique aqui no
no objeto inteligente. Vai abrir aqui de novo o nosso Camera Raw. Só para ilustrar, eu vou aqui, ó, restaurar padrão, aí ele zerou a foto. Eu vou vir aqui nos 3 pontinhos e cadê? Carregar configurações. Tutorial, abrir, e aí ele já aplicou toda essa ferramenta, então você pode fazer isso daqui em várias fotos. É só você... Outra dica importante, se você quiser fazer isso em lote e você não tem, por exemplo, um Lightroom da vida, é só você abrir o Adobe Bridge, que é um programa que as pessoas não vê a importância e o tanto que o Adobe Bridge é um programa muito bom. Então você podia aqui copiar as configurações e aplicar no Adobe Bridge da mesma forma. E que, inclusive, eu tenho um vídeo, tá aqui no card, que eu faço exatamente isso. Eu copio uma configuração e aplico em todas as outras fotos de uma maneira bem rápida e bem eficiente, tá? Já fez isso daqui, eu posso dar aqui um OK. Então agora eu tenho a foto aqui da minha sobrinha, a Kailane, e aqui eu tenho a foto aqui da cerca, certo? E o que eu vou fazer? Você está vendo que eu tenho uma máscara aqui, ó. Eu vou pegar essa máscara e eu simplesmente vou colocar ela aqui em cima. E olha só a foto aqui que a gente tem, bem interessante, né? A máscara escondendo algumas partes do corpo. E aí, como eu tenho a foto aqui embaixo, que é a foto sem estar com a cerca, então a impressão que dá é isso aí, ó, bem interessante, é muito fácil de fazer isso, então recomendo para você quiser fazer esse efeito, é só você tirar 2 fotos antes e depois, e aí você fazer essa mesma montagem. E aí você vai aplicando algumas coisas bem interessantes, por exemplo, ela tá com um tom bem amarelado aqui, ela tá ainda com um tom branco aqui da blusa dela, tá com um tom de pele. Eu tenho ainda, por mais que esteja aqui de um tom de outono, vamos dizer assim, você vê que eu tenho umas nuances de verde, você consegue enxergar isso, e eu acho que isso dá um equilíbrio numa montagem que você faz, por exemplo. Uma coisa que eu acho errada, você que é iniciante no Photoshop, não tente fazer um monte de montagem mirabolante com um monte de imagem, não. Comece devagar, pega uma imagem, insira um elemento nela e deixa o mais real possível. O que eu vejo é pessoas fazendo montagens e eles deixam a imagem como um tom só de cor, e eu acho isso muito feio e não fica legal. E não, gente, não fica legal, tá? Fim. Beleza, mais uma dica aqui, ó. Você viu que eu coloquei aqui uma camada de Channel Mixer, porque eu falei assim, cara, tá o amarelo legal, mas eu gosto quando eu coloco um pouco de azul, porque aí eu fico com uma tonalidade de cor que eu falo, cara, que cor diferente. Então, no Channel Mixer aqui, eu coloquei um ajuste de cor voltado um pouquinho para o azul. E aí fui acrescentando mais algumas coisas. Eu tenho aqui, por exemplo, um sol. Como ele está muito amarelo, eu tirei um pouco aqui da saturação dele. Aqui em cima eu tenho uma camada de alta frequência, que é mais ou menos uma nitidez, só que ela não está sendo aplicada exatamente do jeito que era para aplicar, porque é outra imagem que eu tenho aqui agora, tá? Mas uma camada de alta frequência, ela consegue dar uma nitidez melhor para a foto. E aqui no final também eu tenho umas curvas que eu posso mexer, deixar mais claro, enfim, isso daí, mas não foi preciso aqui. Então, é isso que eu queria explicar para vocês, que existe muito mais coisa do que só mexer um slide para um lado e para o outro. Você começar a entender a ferramenta do Photoshop é o que vai transformar você em um profissional qualificado, recomendado e, melhor de tudo, bem pago. Muito obrigado para quem acompanhou o vídeo até agora, espero que ele tenha te ajudado. Se ajudou, já deixa aqui o seu like. Se você teve alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva agora, pois toda semana, 3 vezes por semana, eu tenho um vídeo novo aqui nesse canal com conteúdo muito rico sobre Photoshop. Por hoje é só, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.